E aí, minha gente, como vocês puderam ver aí no título do vídeo, hoje a gente vai falar sobre desfraude. E vou começar falando sobre o meu primeiro filho, que hoje está com 6 anos, e como foi o processo com ele. Antes dos 2 anos, eu comecei a, durante o dia, em alguns momentos do dia, deixar ele só de cuequinha, e até para se sentir mais confortável, né? Só que com o passar do tempo, com as comparações, e eu também não me aprofundei sobre a questão do desfraude, né? E uma pessoa diz, não, porque fulaninho já fez, e tá lá. E acabou que muitas das vezes ele fazia ou cocô ou xixi, eu me estressava com ele, não tinha muita paciência e reclamava, né? Sendo que era uma criança de 2 anos, né, minha gente? Não tem como você cobrar muita coisa de uma criança de 2 anos. Porém, mesmo com toda essa questão, o processo com ele foi muito bom, porque com 2 anos e 2 meses, o Pedro já tinha desfraudado 100%. Então, quando chegou numa fase, qual a fase que chegou para eu saber que já era o momento de tirar a fralda 100%? Foi quando chegou no desfraude noturno, que mesmo eu sem saber dessa parte, né, eu colocava a fralda nele durante a noite e durante o dia, quando chegava de manhã, a fralda estava seca. Aí todas as vezes acontecia isso, todas as vezes eu disse, quer saber de uma? Vou começar a tirar a fralda. E esse menino nunca fez xixi na cama, acreditem se quiser. Até uma amiga minha me perguntou, e nunca aconteceu, eu disse, nunca aconteceu, porque ele segurava ou ele acordava durante a madrugada, né, pedindo para fazer xixi. Aí foi quando eu entendi que não tinha mais necessidade de usar fralda com ele em momento nenhum. Até tinha um pacote que eu vendi na época, porque já não usava mais em momento nenhum, né? Para viajar, eu colocava ele para fazer xixi antes. A gente nunca fez viagem longa com ele, né? Mas na época a gente sempre viajava assim para Maceió, uma hora e meia de viagem. Aí xixi antes de sair de casa, né? E por um acaso, se a gente parasse em algum lugar, nós colocaríamos ele para fazer um xixi, né? E aí com 2 anos e 10 meses, como eu falei, aconteceu o desfraude 100% do Pedro. Assim, eu sempre falo, né, que foi um desfraude desrespeitoso, não tive muita paciência, né? Não respeitei o processo e tal, porque quando ele fazia eu me estressava, enfim, passou, né? E no segundo filho a gente tem a chance de fazer tudo diferente e melhor. E com a Elise, mesmo também não me aprofundando no assunto sobre desfraude, mas eu disse, não, vou fazer o mesmo que com o Pedro, porém, sendo muito mais paciente com ela, né, porque vai ser melhor, né, para não ter arrependimentos. E aí, antes dos 2 anos, eu comecei a deixar ela só de calcinha, também por questões de conforto, né, porque ninguém merece estar com aquele trem, como diz aqui em Minas, o tempo todo. Aí por questão do conforto eu comecei a deixar, vem cá aparecer. Aí, nos momentos em que ela estava com a calcinha, eu percebi que ela começou a pedir para fazer xixi. Nisso, eu comecei a diminuir o uso de fraldas nela durante o dia. Isso antes dos 2 anos. E aí, quando chegou aí nos seus 2 anos, né? Não lembro exatamente se foi com 1 ano e 9 meses que eu comecei, mas não lembro. Mas foi antes dos 2. 1 ano e meio, não sei. 1 ano e meio foi na fase de conforto, aí a parte que eu deixei ela agora 100% só de calcinha já foi 1 ano e 10, foi por aí. Mas enfim. Aí hoje em dia ela já acorda, ela mesma às vezes tira a fralda ou eu tiro, e aí já fica o dia todo sem calcinha. Eu mesma denominei as etapas, né? A etapa que ela tá é a etapa 3, vou explicar para vocês. A etapa número 1 do desfraude, dela no caso, foi a etapa em que eu comecei a deixar durante o dia sem fralda. Etapa número 1.
E a etapa número 2 está sendo também a etapa que ela está fazendo a soneca da tarde sem a fralda. O que é que eu faço? Antes dela deitar, eu coloco para fazer um xixi, né? Ela faz e aí eu coloco ela na cama para fazer a soneca da tarde. E estou iniciando a terceira etapa, que é sair de casa sem fralda. Vou levar o Pedro na escola, ela vai sem fralda. Fomos no mercado um dia desses, ela foi sem fralda. E, como eu disse, antes de sair, coloca para fazer um xixi, porque dá para segurar. Se eu percebo que na soneca ela segura dormindo, então se for para sair, não para uma distância longa, mas perto, dá para ela ir sem fralda, porque ela vai entendendo que não precisa mais, mesmo fora de casa, tá fazendo xixi na fralda, né? E a quarta etapa vai ser a etapa do desfralde noturno. Mas ainda não cheguei nessa fase como o Pedro, porque pela manhã ela ainda amanhece com a fralda muito encharcada de xixi. Então eu não posso fazer agora, porque ela não está dando indício de a gente começar a fazer o desfralde noturno. Então se eu botar ela para dormir à noite sem fralda, é de certeza que vai amanhecer todos os dias a cama encharcada de xixi. Então ela não está pronta e nós não vamos passar para a quarta etapa agora. Mas está de bom tamanho todo esse... Tanto que ela já avançou, né? No quesito de desfraude. E assim, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Compartilha também com alguma mãe que está passando por esse processo, não sabe como começar, né? Então, a primeira dica é começar durante o dia, deixando a criança confortável e fazer uma coisa assim, respeitosa, né? Nada brusco, nada, eu vou começar e já quero que o menino desfralde amanhã. Não, vai ser todo um processo. E como a diferença dela para o irmão dela é que eu não tive muita paciência com ela. Às vezes quando ela acaba fazendo na calcinha, eu respiro, não, tá tudo bem, né? A gente tem que colocar na balança. Se na maioria das vezes ela pede, por que aqui uma vez só que ela fizer na calcinha eu vou me estressar, né? Então a gente tem que colocar na balança. E assim, minha gente, todo o processo com a criança é onde ele acaba, né? É porque eu não aguento mais gastar fralda. Só que você não vai gastar fralda com o seu filho até 10 anos de idade. Vai ter um momento que vai parar, vai deixar de comprar, né? E essa etapa, ela é interessante porque também gera autonomia na criança, né? Gera uma autonomia e você não vai deixar o seu filho usando fralda até ficar, né, 6, 7 anos. Não, esse processo ele tem que existir, o do desfralde, né? Ele tem que existir. Porém, como eu disse, com muita paciência, com muito respeito, respeitando os sinais que a criança está dando. E essas 4 etapas você tem que entender também como elas podem ser iniciadas e em que momento você vai começar a iniciar as etapas, né? E aí a gente uma hora chega no momento que vai estar 100% sem contar a fralda. Hoje em dia, a Elise está usando uma fralda por dia, que é a fralda que ela vai dormir à noite. Então, assim, ela já tem lá as calcinhas dela, né? Então, se acontecer dela fazer na calcinha, já tem outro, já boto outro. Eu não boto fralda, já boto outra calcinha ali, né? Já boto a outra para lavar, já estendo, para ter sempre uma calcinha ali sequinha, né? Aí às vezes ela quer pegar, às vezes ela... Não, fralda não, é calcinha, você não vai vestir fralda não. Vem cá, vem aparecer aqui. Ela não quer, a gente respeitar, né? Eu posso botar uma pessoa para aparecer se ela não quer. Então, tá sendo uma bênção, graças a Deus. O Senhor me moldou, né? Me fez entender que nada com pressa presta, ter muita paciência, porque olhando para ela e lembrando do Pedro, eu vejo o quão pequenininho que ele era, né? Para eu fazer tanta cobrança para ele, né? Você não pediu, não sei o quê. Às vezes gritava com ele, aí eu olho para ela e digo, rapaz, era pequenininho, viu? Porque a Elise, quando eu olho para ela, meu Deus, é um bebê, né? Que há pouco tempo se tornou uma criança. Mas enfim,
Já passou, graças a Deus, o Senhor nos deu outra oportunidade de fazer melhor, né? E estamos aí, nesse processo, que uma hora vai chegar ao fim e tá uma bênção. Venha cá, venha! Vem mostrar teu cabelo? Vem mostrar teu... Eu não quero. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo possa ter esclarecido dúvidas sobre desfraude, né? E como eu já falei, qualquer coisa, deixe nos comentários o que ficou, se ficou vago alguma informação. Mas aqui em casa funcionou desse jeito, né? E tá funcionando. Não fui muito de pesquisar fundo sobre o desfraude, mas pelo pouco que eu vi, a criança tem aí até os 5 anos, né? Para estar passando por esse processo. Mas depende também do desenvolvimento da criança, de outros fatores também, né? Crianças com alguma deficiência ou as crianças atípicas também. Tudo vai depender desses fatores, né? Mas muita paciência, muito amor, porque uma hora o processo acaba, eles crescem e só fica a saudade de tudo, né? Sabe que eu tô gastando, uma hora acaba. Uma hora tudo se acaba. Uma hora você não vai comprar mais fraldas, voltar tudo grande e tá tudo bem. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês. Vou pegar a Elise pra ver se ela aparece um pouquinho. Ó, toma aqui o negócio. Vem pegar aqui. Segura aqui, vem cá. Vem logo, é um besourinho aqui. Vem ver. Eu vou pegar. Vem ver. Cadê? Ei, ganhei ela. Olha lá. Mostra o teu cabelo. Vira o roxo assim. Ó, gente, ela de cabelo de Lala, ó. O Pedrinho tá sem dente, já é um rapazinho de 6 anos, né? Já não faz coma. Pois é. Vamos dar um tchau lá pro pessoal? Tchau, pessoal! Beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe o filhinho de vocês. Tchau.